Boa tarde. Vamos dar então início a esta palestra sobre flores bíblicas na pintura dos séculos XVI e XVII. Estas palestras inserem-se na unidade curricular de História da Arte Geral, que faz parte do primeiro ano da licenciatura em Arquitetura Paisagista. E a sessão está a ser gravada e depois irá ser disponibilizada no canal YouTube da Faculdade do Instituto Superior de Agronomia. Mas ainda leva algum tempo até estar disponível. Não sei se vou diminuir ligeiramente a luz. Só para ver a qualidade da projeção melhora. Em termos de estudos sobre plantas bíblicas, aqueles que eu tenho estudado, e já comecei a estudar este assunto há cerca de 20 anos, estão aqui, são essencialmente estes. Temos um primeiro tratado português do século XVII, que eu irei falar, e livros que são livros de investigação. Temos um dos melhores, é do Michael Zohari, Plants of the Bible. Eu agora vou mostrar aqui a capa. Era professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, na década de 80 do século XX, e estudou muito o que era a botânica antídica, paleobotânica, porque interessa saber como é que, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, quais é que eram as plantas que eram nativas e quais é que eram as plantas que já tinham sido introduzidas, para depois poder interpretar com os nomes científicos, porque, como sabem, na Bíblia temos só os nomes vulgares, e depois estamos dependentes das diferentes traduções. Já não vou entrar por aí, por isso eu recorri, digamos, a autoridades e grandes estudiosos que, ao longo de muito tempo, investigaram sobre este tema. Nomeadamente, aqui é só um mapa em que mostra, nomeadamente, como é que nos tempos bíblicos a vegetação era diferente, o clima era muito mais úmido, se pensarmos há 3.000 anos, temos os primeiros registros, não se sabe exatamente quando é que, por exemplo, o livro do Gênesis foi escrito, mas se calhar é capaz de ter sido escrito há 2.500 a.C., por isso estamos a falar, são datas aproximadas. E por isso isto faz parte dessa investigação que foi feita, e que não é da minha autoria, mas que eu recorro para, ou seja, as identificações que foram feitas em termos das plantas e dos nomes científicos são com base nessas investigações. Outro autor também botânico, também que dedicou muitas investigações a este tema, um casal, Harold e Alma Moldenki, ambos norte-americanos, ligados ao Jardim Botânico de Nova Iorque, e que também têm várias interpretações, porque não é unânime, há algumas espécies que são quase unânimes, mas há outras em que levam vários debates e que, para uma descrição bíblica, são dadas várias alternativas. E também há um estudo mais recente, já do século XXI, do início de 2007, que é quais é que são as plantas medicinais que a Bíblia fala, porque muitas das plantas que têm características medicinais e por isso eram extremamente importantes. E temos que pensar também que nestes tempos bíblicos o homem está muito mais próximo da natureza, dos próprios recursos, as tradições, tudo isso. É um mundo totalmente diferente daquilo que nós temos, mesmo pensando, por isso é um mundo muito mais próximo dessa realidade natural. Em termos de investigação, nomeadamente em termos do século XV e XVI,
nas plantas que identifiquei na arte portuguesa, em pintura, nas várias tipologias de pintura retabular, também pintura de fresco e livros iluminados, identifiquei muitas plantas e muitas dessas plantas eram plantas bíblicas. No século XVII, também outra publicação que resultou também, nomeadamente até de cooperação aqui com investigadores, nomeadamente para o estudo do século XVII, José Fadóbitos, Baltasar Gomes Figueira, foi o professor José Carlos Costa que me ajudou a identificar todas as espécies de botânica e por vezes há dúvidas. Em termos do século XV e XVI, foi a engenheira Teresa Vasconcelos para a parte de botânica e foi uma ajuda muito preciosa e agradeço a ambos, investigadores e professores. Estas plantas bíblicas, claro que há algumas que são digamos, quase cultura geral e são muito citadas ao longo, são muito referidas ao longo da Bíblia. As mais, digamos, que são mais vezes referidas é a videira, o trigo, a figueira e o linho, são daquelas plantas e que é quase cultura geral, não é para alguém de saber, nomeadamente, o seu significado, nomeadamente o trigo, a hóstia, o corpo de Cristo, as uvas, o sangue eucarístico, e por isso há, realmente, desde os primórdios do cristianismo, o hábito de utilizar ou plantas ou animais com um significado simbólico. Não esquecer, não estamos aqui a falar em termos também, a temática dos animais bíblicos eu também tenho estudado, mas hoje não é o tema que vos propus para falar, mas, por exemplo, o peixe é um dos símbolos mais antigos e que remontam ao início do cristianismo, e que sabemos que havia perseguições e que esse código, não é, até devido a essas perseguições, era extremamente importante. Aquele autor Moldenke diz que o primeiro tratado que ele conhece e da investigação que fez sobre plantas bíblicas, que é do século XVI, 1566. O nosso primeiro tratado é do Frei Isidoro Barreira, o tratado das significações das plantas, flores, frutos, e depois era normal, nestes livros mais antigos, terem, no fundo, o título e o resumo de um só, e por isso temos assim a ilustrar e a explicar o seu conteúdo, e são descritas 85 espécies. E dessas 85 espécies, cerca de quase metade aparecem na arte em Portugal, da pintura que eu estudei. Se eu fosse também incluir, por exemplo, o século XV e XVI, ainda seria maior o número. No tratado, só fala apenas... penso que desligou-se o microfone, não foi? Eu vou projetar a voz. Estava então a dizer que neste tratado são descritas apenas os nomes vulgares. Mas é muito interessante que Frei Isidoro de Barreira, e a obra é escrita em 1622, refere autores clássicos, não refere só, digamos, livros religiosos. Fala de Teofrastos, que é considerado o pai da botânica, fala de Dioscórides, que era o grande médico, escreve o grande tratado de plantas medicinais da antiguidade e que foi, até o século XV, XVI, a principal fonte para se saber as propriedades e havia cópias, nomeadamente em Portugal, desse grande tratado, primeiro manuscritos e depois com a imprensa também houve edição de vários livros e também tivemos botânicos, médicos portugueses a fazer edições comentadas em latim, nomeadamente em relação a esses tratados. E o que é que eu fiz com a ajuda do professor José Carlos Costa, botânico aqui do ISA, foi, com base no nome vulgar e do contexto e da própria descrição, identificar qual é que era o nome científico provável e está destacado a bold, como isto era do século XVII, se partia na arte, aparecia, por isso as tais plantas. E ele diz qual é que era o nome vulgar e qual é que era o seu significado. E tem uma tabela, não é que ele chama uma tabela com a correspondência, um índice logo no início e depois desenvolve ao longo do seu tratado, tem sobre a história da espécie, qual é que é o seu simbolismo e o seu significado na Bíblia.
Aqui o que é que eu fiz? Coloquei pequenos pormenores de pintura que estudei no século XVII, José Fadóbitos e outros pintores, André Reynoso, Bento Coelho e outros grandes pintores do século XVII, que incluem muitos elementos de plantas e de animais, com, digamos, nomeadamente a rosa, o gosto da vida, e depois com a citação bíblica. Por exemplo, a Açucena não se chamava Açucena no início do século XVII, mas a descrição toda é de uma açucena, de um lírio cândido, e chamava-lhe lírio cessem, era um nome antigo. Por isso temos também o problema dos nomes vulgares. Qual é que era o nome vulgar que há 300 anos, ou 400, ou 500 se usava, não é? E as próprias plantas têm muitos nomes vulgares, e por isso aqui está esta correspondência com alguns pormenores na pintura portuguesa. Eu não vou ser, até porque está publicado, nomeadamente no livro A Linguagem Simbólica. Foi a primeira vez que eu fiz este estudo, não é? Havia estudos, mas ninguém nunca tinha pegado no tratado e tentar pôr qual é que é o nome científico, e trabalhando disto do ponto de vista cultural e do ponto de vista botânico, é? Dos próprios conhecimentos e destes livros que são referência, aqueles primeiros. Consultei mais, mas aqueles que considero que em termos de, digamos, de credibilidade científica eram os melhores, e foram aqueles que eu mais segui. São alguns pormenores, mas já irei analisar. E também naquele quadro inicial também tem o estudo da flora dos Lusíadas, que foi feito pelo Ponto Ficalho, grande botânico, e que tem um estudo, e que é também muito interessante, até porque diz qual é que era o nome em que canto e dos Lusíadas aparece, e como é que é designado para cada um, porque era bom também em termos do próprio nome vulgar, não é? Porque estamos a falar sempre em nomes vulgares. A primeira espécie da Bíblia, no Gênesis, que é referida e que se sabe exatamente o que é a figueira. Claro que a árvore, o conhecimento da árvore do bem e do mal, já irei falar um bocadinho sobre isso, há várias interpretações, mas a Bíblia não nos diz qual é que era a espécie. E por isso a figueira, quando o homem do fruto proibido, não é, tem noção que estão nus, vão-se cobrir com folhas de figueira. E temos então essa descrição bíblica no Gênesis, não é? Exatamente quando comeu tal fruto que estavam proibidos e leva à expulsão do Éden. E temos aqui também uma representação de ilustração científica do século XVI. É importante perceber que os artistas, a partir do Renascimento, final da Idade Média, começam a trabalhar com os cientistas para fazer ilustração científica, e por isso as suas representações artísticas vão ser muito mais naturalistas, no sentido de serem fiéis à realidade. E isso é extremamente importante, porque em certos pintores vamos ver que quando estão a representar uma determinada planta, querem mesmo representar essa planta, e não meramente uma planta genérica, uma mistura de duas plantas. Claro que isso nem sempre acontece, às vezes há alguns que mostram que não têm tantos conhecimentos, se calhar não é se calhar o seu interesse, interessam-se mais por outras coisas, plantas ou animais ou paisagem, e se calhar é fazer retrato ou fazer outro tipo de pintura, e isso também notamos em termos da própria abordagem. Nós temos que a própria figueira, Ficus carica, é possivelmente autóctone, é um apófito de Portugal continental, isso segundo também a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Flora One, e tem, por exemplo, o significado geral do Frei Isidoro, que diz bens antecipados e penitência. Claro, penitência porque está no momento da expulsão do Éden, e por isso vem diretamente esse simbolismo da própria história da Bíblia. E são realmente os frutos mais antigos da dieta ocidental. É? Calcula-se que cerca de 2700 a.C. temos já essa descrição. Numa pintura que foi feita para o Convento de Madre Deus, de Chabregas, que é o atual Museu do Azulejo, temos a aparição de Cristo à Virgem, e eu já vou comentar, aqui está representado Jesus com Adão, que está com uma maçã representando o fruto proibido e está coberto exatamente com as folhas de figueira. E isto leva à questão do fruto proibido, que só começou a ser associada à maçã na Idade Média. E por isso, durante o final da Idade Média até o Renascimento, temos artistas que nem sempre representam o fruto proibido como a maçã.
Estudos como Michael Zuari e outros dizem que provavelmente nem seria a maçã. E explicam exatamente porquê. Porque em termos botânicos, e se forem ler o Gênesis não diz, não é? Fala de um fruto delicioso, de uma aparência deliciosa, e pensa-se que existiam maçãs, mas não correspondiam, digamos, através de melhoramento ao longo de muito tempo, tivemos, e provavelmente não seria o fruto proibido, ou não seria a maçã, mas poderia ser, por exemplo, o alperce, que não é nativo da Terra Santa, mas já tinha sido introduzido, e pelo que a investigação, nomeadamente os botânicos e de paleobotânica, consideram que era uma hipótese, ou até podia ser o figo, podia ser também o figo. Por isso não há certeza. Temos artistas a colocarem, por exemplo, citrus médica, no século XV, como fruto proibido, que era uma planta medicinal, é um citrino já usado desde o tempo dos romanos, e que aparece, por exemplo, no retábulo do convento do Cordeiro Místico, do Van Eyck, do século XV, que é uma obra-prima. Para representar o fruto proibido, aparece exatamente citrus médica, o cidrão, que também vai aparecer na arte e que é também uma planta com um simbolismo importante. Aqui a representação, não é, que temos aqui, como estamos a ver, esta representação de Adão. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, por terem comido o fruto proibido, tapam-se o nudez com folhas de figueira. E esta espécie botânica é a primeira a ser mencionada diretamente na Bíblia. Assumindo-se nesse contexto como um símbolo de penitência, Jesus ressuscitado aparece à Virgem Maria nesta obra como símbolo do novo Adão, sendo Maria a nova Eva, que redime a humanidade do pecado original, a que representado pela maçã, fruto proibido nas mãos do velho Adão. Isto tem a ver com a iconografia cristã, esta interpretação, e no período em que foi feito, no início do século XVI, estamos a falar de Jorge de Afonso, um pintor real, que trabalhou e que tem obras extremamente importantes, e por isso a própria encomenda foi feita pela viúva, a rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II e irmão do rei Dom Manuel I, que depois fundou o convento de Madre Deus em Lisboa. A vinha, como vimos logo no início, é uma das espécies realmente extremamente importantes e que aparece aqui nesta citação nomeadamente de Isaías, e fala, por exemplo, acontecerá como antes da vindima, quando a vinha já tem flor, quando a flor se tornou uva e a uva já amadureceu. É então que se cortam os rebentos inúteis e se lançam fora os ramos que não prestam. É muito interessante porque também temos aqui coisas práticas da agricultura e sempre com alegorias moralizantes, ou sempre com um conteúdo que é interessante ler isto também como um texto, que é um texto sagrado, mas como um texto histórico, não é? E do ponto de vista da história da arte, os historiadores da arte têm que estudar, independentemente das diferentes religiões, estes livros do ponto de vista histórico e cultural, porque ajudam a interpretar as obras de arte. E, segundo o Freire Isidoro, a vinha é alegria, bons intentos, esperanças perdidas. São os diferentes. Claro que ele depois disserta sobre isto, isso é só uma síntese. E claro que é uma símbolo da Eucaristia e da própria ressurreição de Cristo. Nós só temos uma vinha selvagem como autóctone. Claro que depois também entramos também num campo, temos imensas variedades, mas há uma subespécie silvestre que é autóctone em Portugal, continental. Mas nas civilizações, por exemplo, desde o Antigo Egito, na Grécia e em Roma, por norma a videira tinha uma conotação fúnebre. No século XVII, Baltasar Gomes Figueira, mais conhecido por ser o pai de Josefa de Óbidos, fez a sua formação essencialmente em Sevilha. E o século XVII em Espanha é o século de ouro da pintura. Estava a surgir um novo estilo, o chamado bodegón, que são naturezas mortas, que têm um sentido moralizante. E por isso nós temos que ver isto não como mera representação de plantas ou de animais, mas num sentido místico. É uma característica, e nomeadamente na Península Ibérica, é ele que vai introduzir o género natureza morta em Portugal. Por isso faz a sua formação em Sevilha, casa-se, a filha mais velha, que é a Josefa, nasce em Sevilha e quando tem 4 anos vai para Portugal. Também é um período bastante complicado. Estamos a falar
apanha o período do domínio dos Filipes, não é? Que dura de 1580 até 1680, 1640, peço desculpa, mas não, em 1640, não é, com a restauração da soberania portuguesa, não acabam os conflitos, duram durante muitos anos, até o chamado Tratado de Lisboa de 1668. E por isso ele vai estar um pouco dividido, não é? Ele tornou-se pintor real, Dom João IV, mas tem parte da família espanhola, não é? E tem essas raízes, claro que ele depois volta e vem viver para Óbidos, também viveu em Peniche e vem com a família, mas é ele o pioneiro até da representação de pintura de paisagem, para além também de pintura. Por isso estamos a falar realmente de um autor muito importante e que deve ser estudado e deve ser dado o mérito, não meramente por ser o pai de José de Óbidos, mas porque é um pintor de exceção. E claro que aqui também temos, reparem, viram a simbologia dos figos e das folhas de figueira, temos aqui esta dualidade, não é? entre aquele pecado da expulsão do Éden ou o caminho de Cristo, não é? E por isso é lógico que isto não é meramente uma representação de elementos da natureza, eles têm um significado mais profundo e no século XVII não era só este tipo de símbolos, era simples de interpretação, havia alguns que era só dentro de uma certa limite e que conseguia interpretar, mas estes eram, podemos dizer, aqueles mais simples de interpretar. Outra espécie que é muito referida é o cardo, e identificado exatamente por aqueles botânicos, qual é que seria a espécie que é referida na Bíblia, e é o cardo de Santa Maria, o Cilibo mariano, que é autóctone de Portugal. Temos aqui comparado com a ilustração científica e a planta natural, e temos, claro, aqui o do Gênese, só poderias usar espinhos e cardos, e tu terás de comer a erva que cresce no campo. Mas na arte temos outros cardos. Este cardo especificamente, que é bastante importante, porque é também um cardo que é utilizado até para fazer queijos, nomeadamente o queijo da serra e outros queijos, mas não aparece diretamente na arte, como vamos ver. O Frei Isidoro Barreiro diz que significa tormento. Por norma, as plantas espinhosas estão ligadas ao sofrimento de Cristo, à sua paixão. Pode também ser um símbolo, depende do contexto, nomeadamente da própria Virgem. Na Leitura Nova, que é uma obra encomendada pelo rei Dom Manuel I, temos aqui um pormenor que aparece aqui, que está aqui assim mais ou menos aqui, e que temos aqui este pormenor, temos este cardo. Este cardo chama-se Artiominus bardana. Este aparece, ou seja, pode parecer igual ao outro, mas não é outra espécie. Isto, claro, consultar, nomeadamente, e com o saber da engenheira Teresa Vasconcelos, que teve uma paciência imensa para, durante anos, comigo, verificar todas estas identificações. E temos junto um símbolo que começa, é uma tradição que também não é um animal bíblico, o pintacilgo, mas a partir da Idade Média passa a ser um símbolo mais associado. Alimenta-se de cardos e é uma ave extremamente dócil quando está em cativeiro, e por isso a partir da Idade Média começam a escrever lá textos religiosos que começam a associar exatamente por se alimentar dos cardos e ter essa natureza dócil e ter também aquele vermelho, não é, do sangue de Cristo, passa a ser um símbolo. Por isso, quando alguém via um pintacilgo representado na arte, sabia, então numa igreja ou alguma coisa que fosse religiosa, sabia perfeitamente qual era o seu significado. A oliveira, temos aqui, temos a oliveira e depois a oliveira também silvestre, que é o zambujeiro, e temos aqui do Job, será a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a flor. E segundo Frei Isidoro Barreira, significa paz. Nós, em termos de autóctone, temos introduzida, não é? É considerada exótica do ponto de vista botânico, até nos faz confusão a oliveira que não a silvestre, mas a Olea europeia, variedade silvestres, que é o zambujeiro, é autóctone de Portugal continental e também do arquipélago da Madeira. Mas a oliveira é considerada do ponto de vista botânico exótica. Isto não quer dizer, isto é a classificação botânica, não tem nenhum risco ecológico, não é invasora, isso é diferente. Aqui temos um bocadinho, alguns quadros de síntese que eu fiz
para um pormenor na arte, nomeadamente do século XVI, a planta natural, o seu nome científico e depois o nome vulgar em português e inglês. É uma planta que veio referenciada no tal tratado do século I da nossa era, o Dioscórides, de matéria médica, que era um livro muito importante também em Portugal. É uma planta bíblica e sabemos que por exemplo, o seu simbolismo vem da mitologia greco-romana. Por exemplo, era sagrada a Minerva, a deusa da paz e da sabedoria. E em termos bíblicos, a sua associação à paz vem do episódio, nomeadamente de quando Noé estava na arca, libertou uma pomba que regressou com um ramo de oliveira, mostrando que a inundação já tinha passado. E devido a este facto, estou só a ler, a pomba e o ramo de oliveira passaram a ser um símbolo de paz de Deus com o homem. Na Grécia, por exemplo, a deusa Atena tinha como seu atributo a oliveira, e sabe-se que, nomeadamente, existia plantada junto do Parténon oliveira, que era a árvore sagrada da deusa Atena. E claro que já no Novo Testamento temos a descrição de São Lucas, que diz que Jesus passava os dias a ensinar no templo e ao cair da noite saía para ir descansar no Monte das Oliveiras. E temos aqui uma imagem atual do Monte das Oliveiras de Jerusalém. Na arte, nomeadamente do início do século XVI, Vasco Fernandes e Francisco Henriques, que se pensa que veio da Flandres, com formação, nesta obra, que é um dos elementos que fazia parte do antigo retábulo da Capela Mor de Viseu e que atualmente está no Museu Grão Vasco. E temos então o Cristo no Horto, e é interessante que é uma das poucas pinturas que temos uma paisagem noturna que não é muito comum na arte portuguesa. E claro que esta árvore, não é, vai ser o símbolo da sua agonia, do seu sofrimento. E reparem que também temos aqui em cima este anjo, não é, que enviado para Deus para apaziguar Jesus, que carrega a cruz de Cristo e é símbolo do seu martírio e da sua paixão. E lembrando a Jesus que tem a sua missão terrena, não é, da crucificação para salvar a humanidade. A murta é outra espécie, Myrtus comunis, e temos aqui também de Isaías. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras, porei ciprestes nas regiões sem água, ao lado do olmeiro e do bucho. E temos aqui a representação científica, claro que é uma planta que é autóctone de Portugal continental e também da Madeira, e segundo Frei Isidoro, significa dor. Vês a sua floração está associada à Virgem Maria e é símbolo de humildade e virgindade. Por uma só planta nós podemos ter vários significados. Não quer dizer que quando ela é representada numa determinada obra de arte tem os significados todos. Estamos só a falar de significados gerais que têm que ser, isto não é uma receita, não é? É como ler um dicionário de símbolos em que temos uma coisa e depois temos que, caso a caso, contexto, interpretar a obra no seu contexto histórico, quem é que é o pintor, se souber, quem é que é o encomendador, o que é que se sabia, qual é que era o significado na sua época. Por isso, quando eu estou a falar disto, não é para se levar à letra dizer, olha, tem isto tudo num só. Não, não é. São algumas indicações gerais. Temos então neste Cordeiro Pascal de José Fadóbitos, que é o de Braga, o Museu da Basílica da Irmandade Nossa Senhora das Dores, e que está assinado a Josefa em Óbidos, penso que sabem que Josefa da Ayala e Cabrera, mas que assinava Josefa em Óbidos, e por isso passou a ser conhecida por Josefa de Óbidos, o Óbidos não faz parte do nome. E realmente estamos com vários elementos, não é? Temos aqui o pormenor, reparem, com grande exatidão. Eu, quando estudei, e tenho estudado a pintura, nomeadamente de Baltasar Gomes Figueira e de José Fadóbitos, tenho dito que eles são os dois, José e Baltasar, autênticos naturalistas do século XVII. Tal é o olhar tão atento, ou seja, tiveram que colher muitas das plantas, estudá-las para desenhar. Algumas foram desenhadas a partir de livros, de outras obras. Sabe-se que o próprio Baltasar Gomes Figueira trouxe muitas obras de Espanha consigo, quando regressa,
não é? Gravuras, mas as gravuras, por norma, não têm uma grande diversidade de representações de plantas e de animais. Também outra fonte seriam os livros de horas, não é? Que eram muito comuns no século XV e XVI, livros de orações que estão repletos de plantas e de animais e com um significado e sempre uma grande minúcia, e que havia, nomeadamente, a grande tradição da Flandres, não é? Na produção desses livros. Temos vários pintores que vêm da Flandres para Portugal, temos encomendas que são feitas diretamente à Flandres, por isso todo esse conhecimento é extremamente importante. Não vamos agora ter tempo, mas claro que isto está tudo identificado e, como é século XVII, eu fiz este trabalho com o apoio do professor José Carlos Costa, professor de Botânica aqui do ISA, e realmente também foi preciso uma grande dedicação e, por vezes, há coisas que são óbvias, outras que são difíceis a sua identificação. E sempre que não há certeza, é posto um ponto de interrogação à frente da identificação. Não é? Porque isto não podemos chegar e dissecar, utilizar o método botânico, estamos a falar de uma representação, por vezes tem erros na representação, no número de pétalas, nas cores, etc. E não podemos chegar e dissecar a planta, vê-la ao microscópio e tirar a prova dos 9. Por isso não é possível fazermos isso, não é? Seguir o método científico, não é? Porque estamos a falar, não é a planta em si. Em termos da romã, Púnica granato, temos aqui também uma descrição, apanham igualmente romãs e figos, com ilustração científica, com o fruto e aqui com a flor. Segundo Frei Isidoro, representa a perfeição. E realmente nós olhando para esta flor, não é? Realmente é absolutamente perfeita, é extremamente bela. É uma planta que é oriunda da região do Irão e da Turquia, e depois é subespontânea em algumas regiões mediterrânicas. E por isso, penso, por exemplo, nos jardins persas, foram os primeiros sítios onde houve o cultivo desta planta, que claro que tem a utilidade, não é, de ter os frutos, mas também como planta ornamental. Há essas descrições e está estudado isso em termos de história de arte de jardins. Temos aqui uma pintura de José Fadóvitos, a Virgem e o Menino numa cercadura de flores, em que temos aqui o pormenor, aquilo que eu estava a dizer. Por isso eu com 12 críticas a dizer que a José Fadóvitos não sabia desenhar, que não percebia nada, eu fico, se calhar não conhecem ou não estudaram isto como eu estudei, porque em termos destas representações, se calhar sério em termos da figura humana, mas em termos das plantas e dos animais, são, como se pode ver aqui, comparando com a planta viva, são muito minuciosos. Não é? Nós conseguimos identificar perfeitamente. E com sentido, e aqui penso que isto está numa coleção particular, reparem as uvas eucarísticas de cada um dos lados, não é? que temos aqui, as açucenas, Lilium cândido, não é? Que é um símbolo de pureza, o tributo. Também aqui uma planta que irei falar, também é bíblica, a anémona, por isso a açucena e a anémona são plantas bíblicas. A anémona é um símbolo de morte, que está aqui mesmo perto do menino, e isto é normal, haver um símbolo que remete para que no futuro irá morrer para salvar a humanidade, e por isso era lido nessa leitura. E falando exatamente das rosas, são descritas na Bíblia, no livro Roseiras de Jericó. Claro que esta espécie, Rosa funéncia, não existe em Portugal continental. Temos uma grande diversidade e as rosas são uma quantidade de híbridos, a partir da rosa gálica, que é originária, nomeadamente, da França, e por isso, nas identificações que eu fiz, nomeadamente em termos do século XVI e do século XVII, essencialmente supus o género, não fui à espécie, porque era extremamente complicado. Isto, claro, falando com os botânicos e discutindo isso. Temos também sempre aqui ilustrações, nomeadamente do século XVI, estão a ver já o rigor. E estes libri picturati foram feitos em Leiden, no Jardim Botânico de Leiden. Temos então que, segundo Frei Isidoro, a roseira significa graça, gostos da vida. Temos que é um símbolo de amor, é um símbolo de pureza, se for, por exemplo, a rosa branca. Se for vermelha, pode ser um símbolo de martírio, por exemplo, associada a santos, e é considerada a rainha das flores. E a sua distribuição geral é Médio Oriente, nomeadamente esta espécie, não é rosas em geral, mas esta espécie
que é descrita como as roseiras de Jericó. Claro que nós não temos na arte portuguesa esta espécie das roseiras, mas temos rosas. Nesta pintura que foi feita por Francisco Henriques, e que está atualmente no Museu Nacional de Arte Antiga, mas que foi feita para o convento de São Francisco de Évora. E Francisco Henriques tinha origem flamenga, e isso denota-se na maneira como compõe. Temos aqui, eu não vou ter tempo, mas há a iconografia dos santos, é Santa Julita, o filho, São Garrito, e também tem outros nomes, nomeadamente Querito, que viveram no século IV, na atual Turquia, e que foram martirizados, e por isso estão com os elementos do seu martírio. Temos também, que reparem, um rosário com pontas de coral, que aparece aqui. O coral é um símbolo de proteção contra o perigo, e aparece na arte, nomeadamente, do Renascimento com esse significado. E a cena desta pintura decorre num jardim sagrado, num hortus concluso, que é uma alusão à virgindade da Virgem Maria. E temos também, interessante aqui, no pavimento, são pavimentos que eram usados no século XVI, há já investigações que têm feito até para a veracidade de muitas das representações, e, por exemplo, aqui é no exterior, mas, por exemplo, até de tapetes e tudo, que existiam em Portugal e que eram encomendas e que tinham de várias origens. E por isso a rosa vermelha que aparece aqui, temos aqui uma treliça, madeira, é vermelha exatamente por causa desse martírio, ou seja, não é branca, porque é para reforçar, são santos mártires. E é interessante que a própria palavra rosário vem do latim rosário, e quer dizer coroa de rosas. E sabe-se que no século XIII há o milagre, a Virgem aparece a São Domingos e entrega-lhe o rosário como veículo de conversão dos pecadores. E a Virgem geralmente é referida como a rosa sem espinhos por estar isenta do pecado original, não é? Sendo símbolo de amor, mas temos essa dentro da iconologia. E temos então que, eu vou só aqui fazer o zoom para se conseguir ver um bocadinho melhor. Aqui nesta treliça, não é? Que também que era usada em jardins do período, não é? Que temos estas rosas trepadeiras e que estão lá não decorativas, mas simbólicas. Claro que estas plantas, e à luz daquilo que se pensava, são vistas como reflexos de Deus. Por isso, claro que como os animais e tudo, mas não estão meramente decorativas, não é meramente... há uma leitura simbólica que era conhecida e que as pessoas faziam essa leitura. E na mão também temos aqui uma pequena rosa também, que parece que não se vê, mas está aqui. Essa de Queiroz, em relação ao simbolismo num texto, nas notas contemporâneas, descreve em relação à rosa. Flor de maravilha, ela embeleza o amor, ela consola a morte. Com ela se coroam os que triunfam na guerra e os que triunfam na arte. Os Césares declararam-na flor de Estado e os Papas flor de Igreja. Toda a festa humana é incompleta sem a sua fragrância. Nenhum gênio passou sobre a terra, desde Homero a Hugo, sem a cantar com reverência. Os prodígios e os milagres só verdadeiramente só operam por ela, desde Apolo até São Francisco de Assis. Cada Deus que se apoderava do céu a reclamava logo. Lhe comunicava a sua divindade e através dela se humanizava. E de Oriente a Ocidente todas as civilizações, umas após outras, proclamavam, e se transmite o grande culto da rosa, flor de maravilha. Eu acho que realmente está, realmente com a maneira como o Bessa conseguia celebrar esta flor, que, como Bessa dizia, praticamente todas as civilizações tiveram o seu culto e o simbolismo é extremamente forte. Na leitura nova, temos várias espécies, que agora não tenho aqui tempo, muitas delas, por exemplo, o acanto também é uma planta bíblica, que aparece aqui estilizado. Temos também aqui esta flor, que é crucífera, que está no centro e que representa a cruz de Cristo. Mas chamamos a atenção que este botão de rosa, não é, que temos aqui de lado, não é? E por isso estes símbolos de plantas e de animais
e isto é uma encomenda, é António de Holanda, como o nome diz, veio da Holanda, pintor régio do rei Dom Manuel I, e que temos, por exemplo, também aqui uma representação de uma paisagem, provavelmente deverá ser Lisboa, ou as embarcações dos descobrimentos, e com o emblema, nomeadamente, da esfera armilar do rei Dom Manuel, e com o anjo custódio, com as armas de Portugal. Já no período barroco, Bento Coelho, por exemplo, é um passo do Cântico dos Cânticos, e temos aqui a representação das rosas, não é? Nesta ilustração. A açucena, que há pouco já tínhamos visto, que é realmente uma planta, a seguir à rosa, talvez a mais frequente, e também a planta ornamental, e que também planta bíblica e planta medicinal mais celebrada, é o lírio cândido da açucena. Mas que no século XVII não era chamada de açucena como nome vulgar, era o lírio cessem, não era um termo para nós, não diz nada, mas por isso é que temos que ir estudar. E aparece descrita, nomeadamente, na matéria médica, no livro do Dioscórides. É exótica em Portugal e é originária da orla do Mediterrâneo Oriental, Península Balcânica, Turquia, Palestina, por isso também existia na Terra Santa. E aqui está uma ilustração do século XVI, com a planta ao lado, e percebe-se que os cientistas do século XVI começam realmente a ter um realismo em termos de representação. É também uma das plantas que aparece com a representação artística mais antiga que se conhece em Creta. Temos este fresco do lado direito, 1600 a.C., com a representação do Lilium Cândido. E o simbolismo muitas vezes vem da própria natureza, não é? É quase como nós conseguíssemos ler, olhando para uma determinada planta, como conseguíssemos ler, e se calhar pela sua brancura e pela mitologia associada a isso, foi sempre associada a essa ideia de pureza associada ao casamento, associada a virgens, e por isso, depois com o cristianismo, muito mais tarde, vai incorporar esse simbolismo. E no Cântico dos Cânticos aparece a dizer sim, como uma açucena entre os espinhos, assim é a minha amada comparada com as outras raparigas. E por isso esta ideia de pureza vem também da leitura da Bíblia, como aqui podemos ver. Temos então que o Frei Isidoro diz que de saudades, mas depois explica, fundamenta, símbolo de pureza, da virgindade, é o atributo da Virgem, e a partir do Renascimento passa a fazer, sempre que há uma anunciação, aparece a açucena, ou um vaso, ou a própria planta. É também atributo de santos, como iremos ver. O primeiro pintor documentado português, Álvaro Pires de Évora, mas que essencialmente, estamos a falar do início do século XV, só trabalhou em Itália, por isso nasceu em Évora, mas foi para a Itália desde muito cedo, e nesta representação da Virgem com o Menino dos 2 anos, não temos perspectiva, não é? Estamos a falar de pintura gótica, a pintura à têmpera, não a pintura ao óleo, por isso ainda com pouco realismo, mas temos exatamente já nas mãos do menino, estamos a falar de 1420, é uma obra que está em Itália exatamente, praticamente a sua prática, mas é o primeiro pintor que está documentado como tal, tendo nascido em Portugal. E o pormenor, comparando a açucena, que está mais estilizada, não está, mas estamos a falar de 1425, e a própria técnica, não é, ser a pintura à têmpera, não é, os pigmentos eram temperados com a clara de ovo. A grande revolução que vamos ter durante o século XV, e que é atribuída à Van Eyck, não se tem certeza, da invenção da pintura ao óleo. O óleo vai ser o óleo de linhaça, de linho, que é também uma planta bíblica, e que vai permitir a transparência entre camadas e um maior realismo. Aqui nós estávamos com uma técnica que não permitia também esse realismo, e também ainda não estavam desenvolvidos, digamos, a noção de perspectiva, o maior rigor, etc., que vamos, por exemplo, a própria, um tratado em Itália, que representa e que é da Escola Médica de Salerno, da Idade Média, do século XIII. Reparem que este Lilium Cândido não está tão bem desenhado como depois já temos no século XVI. Por isso é uma evolução, mas já eram estudados, já se desenhava nos tratados de medicina, e era uma escola de medicina muito importante do século XIII na Europa. Um tratado do século XVI, de botânica, com a representação
do Lílio Cândido, e depois a comparação de um pormenor do retábulo da Capela Mor de Viseu, do Grão Vasco, para mostrar exatamente que há também influência, não é, dos livros, não só dos livros de Hora, mas também, ou a partir do século XV, com a imprensa, vai ser uma revolução de acesso às gravuras que circulavam e que os artistas tinham coleções, tudo isso era importante para um maior rigor da representação. E temos então, por exemplo, nesta anunciação de Gregório Lopes, que está atualmente, que vem do retábulo Mor da Ermida do Paraíso, e que está no Museu da Arte Antiga, e que está, claro, a pombo ao Espírito Santo, e do centro, num vaso, temos o Lílio Cândido, como atributo da Virgem Maria. A partir do final do Gótico e do Renascimento é quase obrigatório em todas as anunciações terem este símbolo, este atributo de pureza. A flor do campo, que é assim descrita e interpretada pelos botânicos como papoila das Searas, é um símbolo da paixão de Cristo, exatamente pela sua cor vermelha, é um símbolo de morte, é uma planta bíblica, medicinal também, e também é citada pelo Dioscórides. É autóctone de Portugal continental e também do arquipélago da Madeira. Temos aqui uma ilustração científica do século XVI e temos exatamente esta escrita que toda a gente é como a erva e a sua beleza como flor do campo. É assim interpretado, reforço, esta interpretação é devido aos especialistas, não propriamente eu identificar e dizer que é esta espécie específica. E temos então, é uma alusão à paixão de Cristo, ao seu sofrimento, e a dupulação dos 5 mártires de Marrocos, é uma pintura que hoje em dia está no Museu da Arte Antiga, mas que veio do altar-mor da Igreja de São Francisco de Évora. Também há pouco, já tinha mostrado o outro. Só muito brevemente, eu vou só ler porque é mais rápido. Em 1219, São Francisco de Assis enviou 5 franciscanos a Marrocos, em missão de evangelização. Nessa viagem passaram por Coimbra, onde conheceram Fernando Martins de Melhões, o futuro Santo António. Quando Santo António soube do martírio destes 5 frades em Marrocos, que foram degolados em 1220, e da sua chegada das suas relíquias à igreja de Santa Cruz em Coimbra, ele decidiu seguir o seu exemplo e tornou-se franciscano, abandonando a ordem dos cónicos verdaderantes de Santo Agostinho, do convento de Santa Cruz, onde processava. Por isso foi tão marcante para ele que ele disse: eu quero seguir o exemplo, e é nesta sequência que ele vai para ter com São Francisco de Assis para a Itália. Então temos então que estas plantas que surgem representadas junto aos mártires franciscanos têm um simbolismo relacionado com a paixão e com a morte de Cristo. A papoila das Searas é símbolo da paixão de Cristo e do sangue de Cristo, e símbolo de morte. É uma planta bíblica e é também planta, como vimos, com propriedades medicinais. A açucena é um atributo que vai passar a fazer parte de Santo António de Lisboa, como não foi um santo martirizado, tem uma flor branca. Se tivesse sido um santo martirizado, tinha que ter um elemento, mas se fosse uma flor, nunca poderia ser branca, tinha que ser vermelha. E temos aqui André Reynoso, o primeiro pintor do barroco português, com esta representação exatamente com a açucena como um símbolo, não é, dessa pureza, que também um dos nomes que é interessante é Cajado de São José, há vários nomes da açucena. Lírios do campo foram identificados como a anémona coronária. E temos aqui uma citação, nomeadamente de São Mateus. É um símbolo de sofrimento e morte, é uma planta que é autóctone em Portugal continental. É também um símbolo da Trindade, devido às cores, ter 3 cores, e está muito associada exatamente. E sabe-se que, por exemplo, a origem da sua simbologia vem da mitologia grega, onde dizia que Adónis teria morrido sob um manto de anémonas e que após a sua morte mudaram de branco para este vermelho. E por isso é realmente a origem. O cristianismo adaptou muitas tradições antigas de mitologia greco-latina que estavam muito enraizadas, as pessoas sabiam e por isso era mais fácil interiorizar e aquilo passar a ser dentro do contexto da iconografia cristã. E por isso temos aqui, é também interessante que esta planta
tem a particularidade das suas flores abrirem pela manhã e fecharem à noite. E tem, por exemplo, esta lenda mais antiga, que, como eu já disse há pouco. Temos então uma natureza morta de Baltasar de Mexigueira, em que no centro, reparem, temos estes doces, e no centro temos a anémona. Narciso foi identificado como sendo o Narciso tazeta, o Narciso de inverno. É uma planta aqui exótica em Portugal. A ilustração científica, o pormenor. Claro que sabe que vem da mitologia grega, não é? A greco-romana, o símbolo de vaidade, não é? Mas também era uma planta sagrada, a Persepina, a rainha do submundo, na mitologia pagã. Isso depois vai associar também a ser plantada junto a sepulturas e ter uma conotação fúnebre. Por isso é que isto às vezes é mais complicado. Pensar, o Narciso é muito simples, é sempre vaidade. Não é, depende do contexto de que estamos a falar. E muitas vezes é até utilizada como uma profecia de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Nomeadamente no século XVII é muito comum aparecer com isto. E por isso temos também aqui, naquele quadro daquela natureza morta do Baltasar, reparem que também temos é outro Narciso, não é a mesma espécie, é o mesmo género, mas este é o Poéticos, é aquele que aparece também representado aqui. Flores pelo campo. Tem sido identificado como tulipa no Cântico dos Cânticos. Temos a representação no século XVI das primeiras ilustrações que são feitas na Europa. As tulipas nós sabemos que são cultivadas no Irão desde o século XIII e depois na Turquia, e que foram introduzidas por Clusius, pelo botânico que fazia parte do Jardim Botânico de Leiden, e depois já no século XVII vai dar aquele fenómeno da tulipomania. A tulipomania representa, aqui tem uma citação da própria Enciclopédia Britânica, é a primeira bolha de mercado financeiro, ou seja, era uma planta bulbosa e a transação dos seus bulbos na Holanda no início do século XVI foi tal que as pessoas começaram a apostar que o seu preço ia sempre crescer mais. Um bulbo chegou a valer mais que o ouro. E só que aquilo também foi uma bolha, foi a primeira bolha do mercado financeiro, faz parte da história económica, e as pessoas perderam tudo, perderam casas, por isso foi um crash de 1637, quando de repente deixou de valer. As pessoas, é o que agora hoje se chama futuro, apostavam que aquilo ia valorizar, cada vez valorizar, até que chega deixa de valer completamente, deixa de valer, não vale nada. Na arte, nomeadamente, há essa sátira, a tulipomania, não é? Estamos a falar já em 1640, do Bruegel, que põe macacos, não é? com os bulbos e com as coisas, e que exatamente faz essa sátira à própria sociedade que perdeu a cabeça com esta planta, que era extremamente bela, mas também com a ganância, não é? E por isso há aqui um lado moralizante e que tem muito sentido de humor. Só por curiosidade, eu organizei com a Associação dos Amigos Jardim Botânico, em 2017, uma viagem onde fomos ver os bulbos, onde fomos ao Jardim Botânico de Leiden, vou só mostrar algumas, e que temos aqui a estátua de Clusius, foi o botânico que introduziu as tulipas na Europa no século XVI, que as cultivou exatamente no Jardim Botânico de Leiden, e este é o busto em Leiden, e que viajou, ele veio a Lisboa no século XVI, e nomeadamente ficou muito espantado quando viu dragoeiros num convento em Lisboa, e fez também uma ilustração científica que é das primeiras que conhecemos de um dragoeiro. E estão lá cultivadas tulipas no sítio onde temos, digamos, na Europa, o primeiro sítio onde foram cultivadas, ainda antes depois da tulipomania do início do século XVII. Isto é a meio do século XVI. E atualmente nós temos Cucanove, que é o jardim onde todos os anos, que é o jardim com mais flores do mundo, onde todos os anos plantam 8 milhões de flores, e que é um espetáculo da natureza e que também neste âmbito desta viagem também visitámos. E aqui eu estou a comparar o desenho do século XVI, que nós utilizámos para anunciar os cursos do Jardim Botânico da Ajuda, com a tulipa com a mesma cor ao lado.
E, essencialmente, essas tulipas são tulipas exóticas, mas nós temos uma tulipa portuguesa autóctone, que é esta tulipa silvestris, subespécie australis, que é a única tulipa que nós temos que é autóctone. E temos aqui a distribuição atual, que não quer dizer que fosse a distribuição, por exemplo, no século XVII. Quando é que vamos começar a ter representação de tulipas em Portugal? É com os José Fadóbitos, nomeadamente neste quadro, Menino Jesus Salvador do Mundo, cerca de 1673, temos a representação. Foi identificado pelo professor José Carlos Costa, só identificámos o género, não nos arriscámos a dizer que é silvestres ou não. Não quer dizer que fossem cultivadas ou que tivessem já a ser cultivadas em Portugal as tulipas, mas chegavam quadros, gravuras, e por isso não quer dizer que tudo que está representado num determinado quadro fosse a flora ou os animais que existissem nesse país, não é? Temos imensos exemplos da influência, não é preciso, mas aqui é interessante porque sabemos que é exatamente o século onde também, primeiro era uma raridade e depois também começam, e provavelmente para jardins reais, e sabe-se que, nomeadamente, o pai da José Fadóbitos foi pintor real. As favas, temos também aqui a descrição, uma planta útil, mas que também tem um simbolismo que já irei falar. Segundo Frei Isidoro, são demandas, é um símbolo dos mortos, também da ressurreição dos mortos, é uma planta que é introduzida em Portugal e que aparece, por exemplo, neste quadro de José Fadóbitos, que está em Santarém, na Biblioteca Municipal, em que temos aqui um pormenor com a floração da faveira. O linho é uma das plantas extremamente importantes e, como já vos disse, depois uma planta bíblica, mas que depois no século XV vai também ser muito importante para os pintores por causa do óleo de linhaça, não é? Para a pintura a óleo. Não se sabe exatamente a sua origem, mas é muito antiga. E, por exemplo, no Êxodo fala o linho já estava em flor. E temos aqui a flor do linho. Temos, por exemplo, descrições no Antigo Egito e também representações, isto é de um túmulo de cerca de 1300 a.C., da 19ª dinastia, em que estão exatamente a colher o linho. Os livros de horas que falei há pouco e que eram extremamente importantes e que vinham essencialmente da Flandres, e que aqui sabemos que é uma encomenda que é feita na Flandres, mas que era de uma religiosa portuguesa, Soror Joana Maria, e que atualmente está nos reservados da Biblioteca Nacional de Portugal. E que temos imensas plantas, que não são muitas delas, aqui parece o linho, não é? Mas a maior parte das plantas não são plantas que se vêm referidas na Bíblia, mas são plantas extremamente simbólicas, ou seja, nem todas as plantas que vêm na Bíblia são representadas plantas com um simbolismo, por exemplo, aqui esta viola tricolor, erva da Trindade, tinha esse simbolismo, aqui a Verónica, por causa das lendas, não é, da Verónica, que quando Cristo vai a caminho da crucificação, limpa a sua face, e por isso tem esse nome, Dianthus, que o cravo é o cravo da crucificação. Todas estas plantas estão representadas pela sua beleza, mas são símbolos, e que eram conhecidos. Uma pintura do maneirismo, de Lourenço de Salzedo, para a Capela Mor, que foi feita na segunda metade do século XVI, no Mosteiro de Santa Maria de Belém, vulgarmente designado Mosteiro de Jerónimos, em que temos exatamente aqui temos a coroa, que é um símbolo ancestral de poder, na maioria das culturas é usada por soberanos. Antes da crucificação, os soldados de Pilatos coroaram Cristo com uma coroa de espinhos, que é uma planta que se chama mesmo espinheiro de Cristo. Pensa-se que é esse, como forma de escárnio e de humilhação de Cristo, que se apresentava como rei dos judeus. E temos então que São João Evangelista, que assistiu à crucificação de Cristo, relata no seu Evangelho a deposição da cruz. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com ligaduras de linho, juntamente com os perfumes, segundo a maneira de sepultar usada nos judeus. O linho é a última planta a ser referida na Bíblia, no trás dos bem-aventurados, no Apocalipse. Pensa-se que a coroa de espinhos tenha sido feita com o arbusto de espinheiro de Cristo, como estava a dizer, que é uma planta bíblica.
e a coroa de espinhos passou a ser um emblema de sofrimento, um atributo também dos santos que eram martirizados. E temos aqui só, então, é um símbolo de saudade e o linho, que é a última planta a ser, e que também está associado ao traje dos bem-aventurados, e às vestes, semelhantemente, da crucificação de Cristo. E temos aqui um pormenor do Bosch, na ascensão dos bem-aventurados. E no livro do Apocalipse diz: os exércitos do céu seguiram montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco fino. E como considerações finais, penso que ao longo desta palestra tentei evidenciar que estes ciclismos, nomeadamente destas flores bíblicas e destas plantas bíblicas, se deviam a uma vivência muito mais próxima da natureza, em que esse conhecimento era passado de geração em geração. E é interessante que, se nós analisarmos e se formos a algumas aldeias em Portugal, há estudos de etnobotânica que mostram que há plantas que continuamente têm sido usadas desde o tempo do Império Romano, que são plantas com propriedades medicinais e que hoje em dia, até em termos de investigação, por exemplo, aquele livro que eu falei do Duque das plantas medicinais, que está-se a voltar, digamos, a não ser só os remédios sintéticos, a ver cada vez mais coisas que já se tinham descoberto e que se voltaram a perder e que se achou que é só com coisas sintéticas e que já não é preciso colher as plantas e continuar a estudar, e por isso há um saber muito interessante que não se deve perder, não é? E que é também uma riqueza cultural. Então vou terminar então com esta epístola de São Pedro, e que diz: é assim que diz a Escritura, todo o homem é como a erva e toda a sua grandeza como a flor de erva. Muito obrigada. Deixo aqui também uma lista longa de agradecimentos, várias pessoas que têm sido importantes em termos de investigação, e deixava agora, permitem que eu filme só para ver a audiência, para ver que eu não estou numa sala vazia. Não sei se algum comentário. Há várias origens. Algumas coisas vêm da mitologia, a greco-romana. Outras lendas, para além da Bíblia, houve várias lendas que estavam em textos apócrifos que não são considerados textos sagrados, mas, por exemplo, durante a Idade Média, o Renascimento, a lenda dourada, que falava da vida dos santos e que tinha imensas histórias que não vêm na Bíblia, e as pessoas liam isso, não é? E se inspiravam-se imenso. E havia, por exemplo, coisas que vêm da própria leitura, ou seja, imaginem, a serpente é um animal que é perigoso, está na sua natureza. Por exemplo, o filósofo Kant dizia, já no século XVIII, na crítica da faculdade de julgar, que o simbolismo, por exemplo, das plantas vinha da própria leitura, é quase como se fosse uma linguagem que nós estamos a ser receptores. É? Olhar, por exemplo, para um lírio e transmite ideias de paz, de pureza, não é? E por isso é um bocadinho nós lemos a própria natureza dessa planta ou desse animal, muitas vezes, imaginem que é uma planta que é venenosa, ou é um animal que é perigoso, e por isso muitas vezes o simbolismo é quase como essa leitura que nós fazemos para interpretar. E depois é um acumular de coisas. Por exemplo, no Barroco havia imensa poesia com estas plantas, não é? Poemas e que dizem o significado. Havia listagens, não é? Com esses significados, e havia coisas que eram passadas de geração em geração e que já eram óbvio, as pessoas sabiam. Não é? Mas são várias fontes, não é só uma única fonte. Mas o próprio, as próprias plantas, que são uma parte, não é? Porque aparecem muito mais plantas que não são plantas bíblicas ou animais bíblicos que aparecem representados na arte e que têm uma iconografia cristã muito forte e que sabia, por exemplo, naquele livro de horas que eu mostrei há pouco,
de planta bíblica era só uma, não é? Mas também temos que pensar o que é que pensavam que eram as plantas bíblicas daquele período, porque, por exemplo, o Frei Isidoro não sabia o que é que plantas é que existiam, nem no seu tempo, nem no século XVII, na Terra Santa, quanto mais nos tempos bíblicos. Quer dizer, é pela descrição, não é? Pela descrição, se nós temos aquela planta cá, e por isso é que esta comparação, não é, que estamos a ver, esta é autóctone, não foi introduzida. Quer dizer, é sempre um bocadinho limitante, porque temos que pensar sempre um bocadinho em perspectiva. Mas havia também livros, não é, com esses simbolismos, não é? O próprio tratado do Frei Isidoro disserta e vai falando, e os próprios livros, não é? Da Idade Média, e manuscritos, e depois livros já com a imprensa, quer dizer, que descreviam até aquela própria associação do Pintacilgo, tem a ver com textos de religiosos que escrevem na Idade Média, em que passa a ter esse simbolismo. Por isso é só uma coisa que surge e que não está para trás. E por isso nunca vamos provavelmente encontrar aquela ave com aquele simbolismo antes da Idade Média, porque só surge. Ou a própria maçã como fruto proibido, não, é só uma coisa que só surge na Idade Média. Por isso isto é complicado, há várias fontes, há livros de iconografia cristã, tenho lido muito, não é? E mesmo assim, nunca às vezes não há certezas, não é? Em termos desses, mas também lendas e mitos, e uma grande prevalência de plantas que são medicinais. Ou seja, são plantas que vão salvar vidas, que as pessoas as cultivaram sempre. Isso é que eu estava a dizer, que é muito interessante consultar atualmente, de norte a sul, estudos de etnobotânica, porque tem, e começa a ver, olha, são as mesmas plantas que apareciam no Império Romano, continuam no Renascimento, e eram plantas que ainda hoje há pessoas em aldeias que vão colher, e quando se vai ver, porque é que utiliza isto? Para que uso? É o quê? É raiz, é isto? E que têm, e depois vamos comparar com aqueles tratados de medicina, e foi uma coisa que foi, digamos que, transmitido de geração em geração, e que não foi um livro que ficou escrito, não é? Estamos a falar mais de uma sabedoria popular. Se tivéssemos outro nível, havia registros, não é? Mas estamos a falar que até a nível popular, muitos destes conhecimentos eram passados. E as pessoas sabiam porque eram realmente coisas que eram muito importantes para a sua vida. Por isso é que a vivência era muito mais próxima do mundo natural do que nós. E por isso faz-nos confusão, mas como é que eles sabiam isto, não é? Nós estamos tão desligados, não é? Pensamos, mas nós temos jardins no meio da cidade, mas a vivência toda era muito mais próxima, não é? E havia muito mais, eu acho que houve um desligar, até mesmo em termos dos conventos e dos mosteiros, o conhecimento que havia e que era passado, mesmo hoje os religiosos, em termos de iconografia cristã, não sabem aquilo que os seus antepassados, entre aspas, não é? Os seus antecessores sabiam, não é? Isso vê-se pelos escritos. O próprio Frei Isidoro estudou livros que são livros científicos, para além dos livros, não é? De história natural, do Plínio, e descrições, tratados de medicina, livros religiosos, tudo isso é um cruzamento de saberes que mostra que realmente essas fontes de informação eram importantes. Os próprios pintores sabiam, os pintores já estão num nível acima, não é? Porque também têm acesso digamos, às próprias coleções e à própria biblioteca de quem encomendava, não é? E por isso, e muitos deles também conviviam entre si, e por isso tinham acesso, digamos, a mais informação. Não sei se há mais alguma pergunta. Já estamos. Já tenho, diga. Sim, nós dentro da país estava pode ser que alguns lotes tenham e acabar recebendo outros significados dela. Por exemplo, uma planta que eu não mostrei, que aparece no Renascimento muito, que é o plantago, que é uma planta espontânea e que surge junto dos caminhos, e que no século XVI, se formos a das antigas, está sempre a aparecer. Não é uma planta bonita, mas é uma planta que simbolizava o caminho de Cristo. E era uma planta que, por exemplo, no Barroco já não é representada. E depois há coisas que não sabemos. Porquê é que deixou de ser representada? Quando era a mais representada no Renascimento, quase qualquer quadro
e tudo que eu estudei, não é? Que estudei muitas obras do século XVI, 350, está sempre a aparecer, aparece na iluminura, aparece nos frescos, acho que não identifiquei, mas não temos tantos frescos, foram muitos destruídos, não é? Do século XVI temos poucos exemplos, mas quando eu começo a analisar, e não sei qual é a razão, porque é que deixou de ser? É uma planta medicinal, ou seja, que aparece nos tratados, que tem propriedades que se conheciam desde o Império Romano e, por exemplo, aparece também para tratar picadas de escorpião e até com uma representação em tratados de Idade Média que eu consultei. Agora, porquê que o século XVII? É porque dentro da linguagem das naturezas mortas aquilo já não fazia tanto sentido, mas não temos só naturezas mortas na pintura do século XVII. Temos, por exemplo, temos obras do Bento Coelho, que aparecem flores, mas aparecem outras flores. Também temos mais introdução de plantas, temos poucas plantas exóticas no século XVI. Temos os descobrimentos, mas até que elas sejam cultivadas, são poucos exemplos. No século XVII já temos mais. É porque há mais novidade e depois aquilo já está mais ligado com um outro período. Não tenho a resposta, não sei. Não é? Mas alguns, o que nós notamos é que há também orientações, provavelmente da própria Igreja, aquilo é aquele significado, então os pintores têm que incluir. E não me parece que seja um pintor a lançar a moda. É mais por indicações isto é repreendista, então tem que incluir isso. Mas nos tratados de pintura não vem esse pormenor. Quer dizer, tem que incluir. Tem que, por exemplo, às vezes dizem que tem que pintar os campos do século XVI, ou as melhores, utilizando as melhores tintas, as melhores coisas, isso dizem, mas depois dizer especificamente, tem que incluir, isso depois eram coisas pré-aprovação, não é? Eles não tinham autonomia, temos que pensar que não tinham autonomia as encomendas que eram feitas no século XVII. Já estamos num ambiente depois de contra-reforma, também temos muitas encomendas privadas, não é só a Igreja, e por isso é um bocadinho diferente, mas temos que pensar que no Renascimento e na Idade Média o encomendador é que está a pagar a obra, é que vai se calhar dizer que sim, se é que quer ver lá. E por isso aquilo tem que ter, não é a criatividade do artista, pode ter, mas não é a liberdade artística que nós possamos imaginar, não é? É só muito mais tardia, não é? Plena é para aí no século XIX, não é? Que começam a expor independentes, mas até lá há um longo percurso e até de próprio reconhecimento, a partir do Renascimento, a própria dignidade, não é? De ser artista, também veio tudo. Não sei se há mais perguntas. Agradecer a vossa presença. Muito obrigada.